Louvado seja o nome do Senhor. Agradecer a Deus pela oportunidade e pedir aos irmãos que abram uma Bíblia, sentado mesmo onde vocês estão. No capítulo de número 21 do livro do Gênesis, e Deus colocou no meu coração uma mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos, que acredito ter sido a vontade de Deus para essa noite. Capítulo de número 21, e o versículo de número 14 até o versículo de número 20. Glória seja dada no nome do Senhor Jesus Cristo. Fico observando que é um culto de ciclo de oração das irmãs, e sempre alguém vem e fala alguma coisa a respeito dessa, daquela, desse, daquele, e a obra do Senhor, ela tem recompensa para todos. Mas o apóstolo Paulo, esclarecendo a igreja que estava em Corinto, disse: olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. E ele ainda esclarece mais embaixo, dizendo: portanto, nem Paulo é nada, nem Apolo é nada, e sim Deus que dá o crescimento. Amém? Capítulo 21, versículo de número 14 do livro do Gênesis, que diz assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água no óleo, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se, assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhes: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Existem momentos na vida da gente que nós somos forçados a passar por circunstâncias difíceis. O nosso Deus, irmãos, diz a Bíblia Sagrada, que Ele é Deus dos montes, é Deus dos vales, mas também é Deus de deserto. Deus dos momentos mais difíceis da nossa vida. Todo mundo sabe, já ouviu falar a respeito de deserto. E deserto não é um lugar muito agradável. Deserto é um lugar inóspito, onde a temperatura ele pode oscilar entre negativas abaixo de zero, muito alta, acima de 50 graus negativos, positivos. Aliás, no deserto pouquíssimas criaturas conseguem sobreviver naquele lugar. Quem sabe algumas espécies de animais que já são criadas para aquele ambiente, quem sabe alguns répteis, e poucas pessoas, mais precisamente os beduínos, que são andantes, que são caminhantes, que vivem andando e caminhando com tendas pelo deserto. Mas Deus permitiu a essa mulher Agar que ela fosse mandada para o deserto. O próprio Jesus Cristo, no capítulo número 4 do livro de Mateus, teve a permissão de Deus e pelo próprio Espírito de Deus foi conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás. Lá no deserto, Jesus venceu Satanás pela palavra. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, nesta noite, que mesmo quando nós estamos no deserto, nós vencemos o inimigo da nossa alma pela palavra de Deus que está no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agar conhecia bem o deserto, porque no capítulo número 16 desse mesmo livro, ela mesma tomou a iniciativa, e ainda grávida de Ismael, resolveu deixar os braços e os cuidados da sua senhora e fugiu para o deserto. Mas a Bíblia Sagrada diz que o anjo do Senhor parou Agar no deserto e disse a ela: volta para a tua senhora, volta e submete-te a ela, volta e obedece a ela, volta e seja submissa a ela, porque eu tenho um projeto na vida do teu filho, eu vou abençoar o teu filho, e ele será também uma grande nação. Sabe de uma coisa, irmão? Às vezes
É necessário que nós tenhamos e saiamos ao deserto, e lá Deus vem falar com nós. Muitas vezes saímos sem a vontade de Deus, muitas vezes deixamos a nossa congregação, muitas vezes não queremos obedecer o nosso pastor, obedecer a nossa líder do círculo de oração, obedecer o nosso líder do círculo de oração, o nosso líder de mocidade, da escola dominical, e vamos para o deserto por nossa própria vontade. Mas o Espírito de Deus fala conosco e manda-nos voltar para sermos submissos e obedientes de onde nós estávamos. Há necessidade muitas vezes de Deus permitir-nos de estar no deserto. Agora no capítulo de número 21, não é mais Agar que toma a iniciativa, ela aprendeu com a lição que teve no capítulo 16. Agora diz o texto sagrado que nasce Ismael, cresce o menino, e agora como adolescente, Agar então, ela vai e afronta a Sara. E Sara chama Abraão e diz: olha, despede a tua serva, manda que ela vá embora, está zombando de mim porque eu não tenho filho, e ela tem esse filho que é teu, manda ela embora, despede ela, despede o menino. A Bíblia Sagrada diz que Abraão ouviu a Sara, pegou a mulher, chamou Agar, deu a ela um odre de água, deu a ela alguns pães, deu no menino e disse: vai ao deserto. E a Bíblia diz que ela saiu errante pelo deserto de Berseba. Agora imagine a situação de uma mulher, ou uma criança, um adolescente, um filho seu, o seu único filho, de repente ela está caminhando pelo deserto. E você pode passar, irmão, no deserto, quem sabe, 3, 4, 5 dias sem comer, mas não consegue passar mais de 3, 4 sem beber. A água é vital para a saúde humana, e de repente diz a Bíblia Sagrada que acaba a água do odre. Aquela mulher se depara com uma situação difícil no deserto, sem a água e com um filho morrendo de sede. A Bíblia diz que ela, para não ver o filho morrer, coloca o garoto debaixo de um arbusto, de uma árvore, e se afasta do garoto cerca de 100 metros, para não vê-lo morrer. E então aparece o anjo do Senhor a Agar e diz: Agar, o que fazes aqui, Agar? O que tu tens, Agar? Eu fico imaginando uma situação daquela mulher. E de repente ela sai sem esperança nenhuma após o filho estar 100 metros de distância dela. Eu quero dizer para você, irmão, isso Deus falou comigo. Olha, que Deus pode muitas vezes vai nos permitir entrar no deserto da nossa vida. Permite-nos entrar no deserto. Muitas vezes permite-nos caminhar no deserto. Por sua vontade permite-nos ser provados no deserto. Deus permite-nos que fiquemos até sem provisão no deserto, mas Deus jamais vai deixar nós morrermos no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem sempre um escape para os que são seus. Mesmo permitindo a provação no deserto, Deus ouviu aquela mulher. A Bíblia Sagrada diz que um anjo do Senhor aproximou-se a Agar e disse: Agar, não te preocupa, porque Deus ouviu a voz do menino. Olha só, em momento algum do texto bíblico, a Bíblia relata que aquele garoto havia falado alguma coisa. Quem sabe aquele menino, penso eu, isso é uma conjectura minha. De repente o garoto lá debaixo daquele arbusto, a mãe distante dele, ele para morrer deve ter se lembrado do seu pai Abraão, que quem sabe muitas vezes oferecia sacrifício. Ele dizia a Ismael: Ismael, isso é uma oferta a Deus de Israel, a esse Deus que socorre-nos no deserto, mesmo quando estamos em situações difíceis. E naquele momento o garoto deve ter se lembrado. O garoto, talvez com voz baixa, ainda meio que sofrendo, beira da morte, deve ter clamado a Deus, e Deus ouviu a voz do garoto. A Bíblia Sagrada diz que Agar chorou. E o choro, irmãos, a Bíblia diz que o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus nunca vai permitir que você morra no deserto, irmão. Eu não sei qual é a situação da tua vida. Eu não sei, de repente Deus está falando é comigo mesmo. Porque quando eu começo a pregar, Deus fala comigo. Deus está me ensinando. Aleluia, Deus está dizendo para mim que mesmo que eu passe por momentos difíceis, mesmo que eu entre nos desertos espirituais da minha vida, Ele nunca vai me deixar morrer lá. Num momento ou outro, quando eu não acredito mais, talvez, quando eu venho clamar ao Senhor, quando eu derramo as minhas lágrimas, quando a minha oração sem voz
necessária chegar ao Senhor, Ele estende o seu braço e me alcança, e me tira, e me dá vitória no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Foi assim com Agar e Ismael no deserto. Acabavam-se as esperanças, acabaram-se o que eles tinham de mantimento, a água, a comida, mas Deus viu as lágrimas de Agar e ouviu a voz do menino e proveu água. Não foi assim com Moisés no deserto? Dentro do deserto não foi assim que Deus agiu na dificuldade, na provação? Deus proveu tudo ao povo que estava no deserto. Capítulo de número 14 do livro do Êxodo, diz a Bíblia Sagrada que de dia uma nuvem vinha e cobria o povo que caminhava pelo deserto, para que não ficasse ali naquele sol caustigante. A nuvem do Senhor cobriu o povo de Israel que estava no deserto, para que caminhasse com segurança naquelas terras tão áridas. A nuvem do Senhor cobria eles de dia, e de noite então uma coluna de fogo descia, iluminava o caminho deles, os aquecia no frio noturno, fazia espantar os animais e as feras na madrugada, para que não atacassem eles. A luz do Senhor estava no cuidado de Deus pelo seu povo quando estava no deserto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No capítulo de número 16 do livro do Êxodo, a Bíblia Sagrada diz que Deus não deixava que aquele povo passasse fome. E todo dia pela manhã descia maná dos céus, e todos os dias eles pegavam aquele maná para se alimentar. O pão que descia do céu é a preocupação, o zelo, o cuidado que Deus tinha pelo seu povo quando eles estavam no deserto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O cuidado de Deus quando está no deserto. Ei, você pode estar passando pelo deserto, Deus pode permitir todas as provações do deserto, mas Deus jamais vai deixar você morrer no deserto. Aleluia! Lá em Refidim, vocês lembram do texto, capítulo de número 17 do livro do Êxodo? O povo teve sede, o povo murmurou, chamou Moisés e replicou e retrucou, mas então Moisés intercedeu pelo povo, e Deus fez com que Moisés batesse uma rocha, ferisse aquela rocha, e daquela rocha jogasse água para matar a sede do seu povo. O povo não merecia. Muitas vezes você não merece, muitas vezes eu não mereço, mas tem alguém que intercede por você. Quem sabe você, irmão, no círculo de oração, quem sabe você que é liderado nessa noite, você que é liderada nessa noite, muitas vezes não sabe, mas tem alguém orando, tem alguém jejuando, tem alguém nos sagrando, e muitas vezes sem merecer, Deus ouve a oração dele, Deus ouve a oração dela, em prol da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aquele povo não merecia. Em determinada situação, Deus quis matar o povo, mas Moisés disse: não mata esse povo. Ele: não, se tu tirarem desse povo, podes riscar o meu nome aí no céu, no livro da vida. Não esse povo. Tem alguém que intercede por você, irmão. Tem alguém que ora por você, irmão. Tem alguém que está aqui acompanhando, querendo que você seja abençoado, que você volte, que você faça a obra de Deus, que você se incentive, que você se empolgue, que você se entusiasme, que você tenha vontade de participar, de vir aos ensaios, de vir às orações, de participar das orações. Quem sabe você está ficando assim, meio de lado, entristecido, e hoje até no meio culto. Quem sabe Deus te deu um carro, como já foi falado, e ficaste em casa limpando o carro, e não vieste ao culto. Ei, tem gente orando por você, tem gente intercedendo por você, muitas vezes não merecendo, mas Deus sempre permite que alguém faça alguma coisa em prol de nós mesmos. Foi assim com o povo do deserto. No texto bíblico que entende de Deuteronômio, no capítulo de número 8, nós vemos que os cuidados de Deus para com o povo, que muitas vezes não merecia, eram sobrenaturais. A Bíblia Sagrada diz que as vestes dele, por 40 anos, não se envelheciam. Os seus sapatos não se envelheciam. Você já pensou? 40 anos você usa a mesma roupa. Umas roupas eram passadas de um para o outro, mas você olhava, irmão, a etiqueta era a mesma ainda, novinha, irmão. Passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, e estava no dia que você comprou. Aleluia, seus cuidados de Deus, irmão. Quem sabe você está preocupado com a tua roupa, quem sabe está preocupado com o dia da manhã. Amanhã é segunda-feira, quem sabe eu tenho conta para pagar, quem sabe eu estou desempregado, eu não sei qual é
povo que estava no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Os cuidados de Deus, porque o nosso Deus também é Deus de deserto. Muitas vezes em situações difíceis nós estamos, e Deus está muito próximo. No capítulo 14 do mesmo livro do Êxodo, a situação estava tão difícil, aquele povo que havia saído agora do Egito, da escravidão de tantos anos, e agora estava diante da dificuldade, talvez a maior dificuldade que eles enfrentaram no deserto. Um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada, que é a travessia do Mar Vermelho. Diante deles o mar, cercado por montanhas e dificuldades, atrás dele um exército de Faraó que vinha para destruí-lo. E Deus então se intervém na história e diz: olha, estáis quietos. Disse Deus a Moisés para que passasse o povo: estáis quietos e veja o livramento que Deus hoje vos fará. E os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornará a ver, e o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. É naqueles momentos mais difíceis, quando não nos resta mais forças, quando não temos mais fôlego, é justamente neste momento que Deus entra com a vitória, com a providência, intervém, muda a história, muda o cativeiro, dá vitória, faz aquilo que quem sabe ninguém pensava que ia fazer. Não, irmão, não vai dar mais jeito. Não, irmão, não tem mais solução. Não tem solução para o meu marido. Não tem solução para minha esposa. Não, meu filho está perdido. Não, minha filha não tem mais jeito. Meu pai e a minha mãe não. Enquanto Deus estiver no controle da situação, aleluia, sempre há um livramento. Sempre há um livramento. Sempre há um livramento, porque Deus tem cuidado de nós. Aleluia, louvado seja. De repente diz a Bíblia Sagrada que Deus faz soprar um vento oriental, e o cajado de Moisés foi só uma ferramenta, porque o que abriu o mar foi o sopro de Deus, foi o vento oriental. Ei, quem sabe você está esperando essa oportunidade, Deus vai abrir. Deus vai soprar na tua vida um vento oriental, vai abrir o mar, e a vitória vai vir em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é o nosso problema, irmão? É que nós nos acostumamos com essas mensagens, e todo mundo que vem e prega sobre essa mensagem diz que a vitória virá dessa forma. As nossas vidas estão muito comumente acostumadas, e aí nós ouvimos essa mensagem, mas todo mundo que chega aqui e prega a mesma mensagem diz que o Deus de Israel vai abrir o mar vermelho para você passar, e você vai chegar do outro lado com os pés enxutos. Mas isso é uma verdade que não muda. Isso é uma verdade que não muda, porque o nosso Deus não muda. Ele era ontem, é hoje e será eternamente o mesmo Deus. Você quer uma mensagem diferente? Nunca vai poder ouvir mensagem diferente, porque o mesmo Deus que operou no passado opera hoje, fazendo milagre, porque Ele tem cuidado do seu. Cuidado dos seus. É um Deus de deserto. Muitas vezes é porque nós não oramos, não buscamos a Deus, não queremos, quem sabe, tirar um momento de intimidade com o Senhor, e Deus não resiste, irmão. Há um coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores, mas há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o profeta Jeremias escreve isso no capítulo de número 33, versículo 3: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Vá buscar a Deus, clama a Deus, olha o Senhor, busca o Senhor, chora se for necessário, como fez essa mulher. Aleluia. Às vezes, para derramar uma lágrima é tão difícil. Precisamos beliscar o irmão que está do lado para que ele derrame uma lágrima. Eu não me contenho, irmão. Eu entro num culto desse abençoado, ouço um hino de louvor a Deus, ouço uma palavra de Deus, sinto a presença de Deus e já começo a chorar, porque a presença de Deus me faz chorar de alegria, de ter sentido prazer da presença do Senhor na minha vida. Aleluia. Choro, canto ao Senhor. A Bíblia Sagrada conta a história de um homem chamado Ezequias, no segundo livro dos Reis, capítulo número 20. A Bíblia diz que aquele homem ficou doente, e de repente ele está dentro da sua recâmara, no palácio, na sua casa real, e chega junto dele o profeta Isaías, e o profeta Isaías não traz uma mensagem muito